Olá pessoal, eu sou a professora doutora Amanda Costa e dando continuidade às aulas de Química do projeto Reinventando o Brasil Enem 2023, nós vamos dar início à aula 8. Bom, nessa aula 8 nós estudaremos equilíbrio químico e cinética química. Bom, o que seria esse equilíbrio químico? O equilíbrio químico é a situação em que a proporção entre as quantidades entre reagentes e produtos em uma reação química se mantém constante ao longo do tempo. Ou seja, essa reação química ela consegue atingir o equilíbrio, onde não há mais, todos os reagentes já se transformaram nos produtos e essa reação ela atingiu o equilíbrio. Então, graficamente explicando essa situação, nós temos o quê? A velocidade pelo tempo. Então, você tem a reação direta, que é a reação na qual os reagentes estão produzindo os produtos, e você tem a reação inversa, no qual os produtos estão produzindo de volta os reagentes. Então, essas reações, elas vão ocorrendo de forma simultânea até um ponto de equilíbrio, no qual a quantidade de reagentes que tinha para reagir já reagiu formando a quantidade de produtos de acordo com a reação. Para poder compreender melhor, o que acontece? Quando a reação ela atinge o equilíbrio, o quociente da reação sempre apresenta um valor constante. E a essa constante denomina-se constante de equilíbrio, que é determinada pela letra K. Então, você tem aqui um exemplo, os reagentes e você tem os produtos. Você tem a reação direta, que são os reagentes produzindo esses produtos, e a reação, ela é inversa, tá? No qual os produtos também, de certa forma, uma pequena quantidade deles, estão se transformando nos reagentes. Então, quando atingir esse equilíbrio, você tem um valor constante entre os produtos e o reagente. E essa constante, ela é denominada constante de equilíbrio. Bom, então, de acordo com a reação que se refere, a constante, essa constante de equilíbrio, ela recebe nomes específicos, porém, sua representação matemática é sempre a mesma. Por exemplo, isso vai variar muito de acordo com o tipo de reação. Quando você tem uma constante de equilíbrio em termos de concentração, no qual você tem a relação de constante entre a concentração do produto e do reagente, ela é chamada, essa constante de equilíbrio, é chamada de Kc, porque ela está em função da concentração. Normalmente é em termos de concentração molar. Quando a constante de equilíbrio é em termos de pressões parciais, principalmente quando diz respeito aos gases, que as constantes ela é dada em termos de pressões parciais, ela é chamada de Kp. O Ka, quando a constante de ionização de ácidos, quando ocorre uma reação de hidrolisação dos ácidos, ela é chamada de Ka. E você tem também a chamada Kb, que é a constante de ionização das bases. Quando você tem uma base e ela é hidrolisada, então é chamada de Kb. E você tem ainda o chamado Kw, que é a constante de autoionização da água. O W é por causa do termo em inglês, de water. Então, o que acontece? Quando você tem a autoionização da água, no caso a hidrólise da água, você também tem essa constante de autoionização da água. E, por último, você tem a chamada constante do produto de solubilidade, que é o chamado Kps, no qual, quando você tem um determinado reagente e ele se solubiliza, então você tem a constante do produto de solubilidade. No caso da constante em termos de concentração, você tem o quê? Os produtos, pelos reagentes. A exemplo dessa reação, o que a gente vai ter? Se você tem uma reação, por exemplo, do ferro reagindo com água, produzindo óxido de ferro e 4 hidrogênios, o que vai acontecer? Essa constante em termos de concentração vai ser a constante, no caso aqui, do elemento gasoso, Você não coloca, como a constante do sólido, ela é também uma constante, então ela não é incluída, no caso, na fórmula. A gente coloca apenas as constantes dos gases. Então, o que acontece? Você vai ter a constante em termos de concentração, no caso do produto, o produto gasoso, que vai ser o hidrogênio, pelo produto aqui, no caso gasoso, que seria o vapor de água, a água aqui no seu estado de vapor. Em termos de pressão, você tem o Kp, que no caso seria a pressão aqui do gás hidrogênio, pela pressão, no caso, do vapor de água. Um outro ponto importante para que se possa observar é que essas constantes, sejam elas constantes em termos de concentração, como constante em termos de pressão parcial, ela é elevada ao seu coeficiente. No caso aqui, 4,
E no caso aqui também, no caso do vapor de água, há o coeficiente também 4. E o que acontece? De acordo com o valor dessa constante, quando Kc ele é menor que 1, a gente tem o quê? Isso é possível também fazer uma análise da reação por causa do valor dessa constante de equilíbrio. Então, quando a constante de equilíbrio ela é menor do que 1, o que isso quer dizer? Que a concentração dos produtos é maior do que a dos reagentes. Ou seja, então formou essa reação, ela foi de certa forma satisfatória. Por quê? Porque formou bastante produto, já que no início da reação você tem apenas os reagentes e eles, de acordo com o decorrer da reação, eles vão se transformando em produtos. A reação ainda não atingiu o equilíbrio químico, ou seja, se ele é menor do que esse valor de Kc, a reação ainda está ocorrendo, principalmente quando diz a relação direta. E a reação está sendo deslocada no sentido de formação dos produtos, isto é, o equilíbrio tende à direita, né? Ou seja, o que está acontecendo quando essa constante de equilíbrio ela é menor que 1, essa reação ainda está ocorrendo, está sendo produzido mais produtos, tá? Esses produtos em grande quantidade e ainda não atingiu o equilíbrio. Fora que, o que está acontecendo? A reação direta, ou seja, dos reagentes produzindo os produtos, essa velocidade de reação, ela está sendo maior. Já quando esse Kc está igual a 1, o que acontece? A concentração dos reagentes e dos produtos, ela é igual, ou seja, atinge-se um equilíbrio, tá? E então, dado que a reação ela está em equilíbrio, tá? No Kc aqui, quando igual a 1, já que o Kc é a relação entre a concentração dos produtos pelos reagentes, se esse valor é 1, é o quê? As concentrações elas são iguais, que isso também pode acontecer. E essa constante está em equilíbrio químico. Na prática, são raros os casos em que isso ocorre. Por que esses casos eles são raros? Porque dificilmente a concentração também dos reagentes e dos produtos ela vai ser igual. Normalmente, né, o que a gente se espera numa reação química é que seja muito mais favorecido que os produtos eles sejam formados. E por último, a gente tem quando a constante de equilíbrio ela tem um valor maior do que 1. O que isso acontece? Ele quer mostrar que a concentração dos reagentes ele é maior do que a dos produtos, né? Já que essa constante ela é maior do que 1, a concentração dos produtos quer dizer o quê? Quer dizer que tem pouco produto e tem mais reagente. A reação ainda não atingiu o equilíbrio químico, né? Então, ela ainda está ocorrendo. A reação está deslocada no sentido de formação dos reagentes, isto é, o equilíbrio tende à esquerda. Eu posso dizer que essa reação não seria tão favorável. Por quê? Porque você está vendo que tem muito reagente, pouco produto, e essa reação está acontecendo no sentido inverso, que é o sentido dos produtos que eles estão voltando para a formação dos reagentes. Bom, a gente viu que existe a constante de equilíbrio para a solubilidade, né? O constante do produto de solubilidade. Mas vamos ver de fato o que isso acontece. Bom, solubilidade dos sais e hidrólise. O produto da solubilidade é a constante de equilíbrio correspondente ao equilíbrio de dissolução de substâncias iônicas, tá? E é representado por Kps. O que acontece? Quando você tem uma solução saturada, o que é uma solução saturada? Uma solução saturada é quando já se atingiu a quantidade máxima de soluto dissolvido no solvente. Então, vai chegar um ponto que você vai adicionando o soluto, e esse soluto, essa solução, ela vai chegar no limite. Então, quando ela atinge o limite, essa solução ela é chamada de saturada, né? Normalmente, isso é bem perceptível quando você vê um resíduo sólido depositado no recipiente. Por quê? Porque é evidente que aquela solução, ela já atingiu, e no caso aqui, ela já até ultrapassou o seu limite, formando o precipitado. Então, aqui, já tem alguns produtos de solubilidades que eles já são bem conhecidos. Um exemplo, o cloreto de prata, já é bem conhecido o produto de solubilidade dele, 1,2 vezes 10 a menos 10. O sulfato de cálcio, que é 2,3 vezes 10 a menos 4, e outros mais. Normalmente, essas substâncias que você tem esse valor aqui de Kps muito pequeno, são substâncias que elas são praticamente insolúveis. Ou seja, com pequena quantidade do soluto, é que é formada essa solução saturada. Pegando o exemplo aqui do sulfato de bário, você tem o sulfato de bário, ele sólido,
Quando você coloca ele no meio aquoso, né, adiciona água, acontece uma dissociação. É importante notar que a dissociação, ela existe aonde? Nas ligações iônicas, onde já há os íons, mas quando ele entra em contato com a água, eles apenas separam, eles se dissociam. Então, você forma o cátion do bário e você forma o cátion sulfato. Então, você tem aqui dois produtos, tá? Que tem essa forma aqui, ó, aquosa, tá? Então, aqui você tem os íons na forma de aquosa. Se o produto iônico KPS, a solução está supersaturada, logo, se o produto iônico é maior do que o KPS, a solução estará supersaturada, logo a substância precipitará. Ou seja, quem é o KPS? O KPS é simplesmente a concentração dos produtos, já que no caso aqui do sólido, ele não vai na equação. Então, você tem a multiplicação da concentração do cátion pela concentração do ânion. Então, se essa constante, que é do produto iônico, ele for maior do que o KPS, aquele KPS que já é tabelado, você tem uma chamada solução supersaturada, ou seja, ela já está suportando mais do que o limite dela. Quando você tem que esse produto iônico, né, essa constante, essa KPS, é igual, o produto iônico da solução, no caso, daquela solução, daquela reação, é igual ao KPS, a solução ela está saturada, ou seja, se o mesmo valor que é calculado é aquele mesmo valor que está lá tabelado, então você atingiu o quê? Você já tem uma solução saturada, ela está no limite. Agora, em contrapartida, se o produto iônico, né, do cátion pelo ânion, ele é menor do que o produto de solubilidade tabelado, a solução ela formada será insaturada e não haverá formação de precipitado. No caso da solução insaturada, o que quer dizer? Que tem pouco soluto para aquela solução, para aquele solvente, ou seja, então foi adicionado pouco soluto para aquela solução. Então precisaria ser adicionado mais soluto para que aquela solução ela chegasse a ser uma solução saturada e assim ela atingisse, né, o valor de KPS. Produto iônico da água e equilíbrio ácido-base e pH. O que acontece? Quando a gente vê a água ela dentro da própria molécula, ela sofre um fenômeno que ela chama de ionização. A água pura, ela naturalmente ela se ioniza segundo a equação. Você tem água no estado líquido e ela naturalmente ela se ioniza. Por que a água ela se ioniza? A água ela se ioniza porque a água ela é formada por ligações covalentes, ela é um composto molecular. Então, quando ela está em contato, né, quando ela se ioniza, ela vai formar íons. Ela não se dissocia, porque ela não é formada por ligações iônicas. Ela simplesmente ela se ioniza, ela passa a se transformar em íons, formando o cátion H+, e o ânion OH-. Essa ionização é extremamente pequena, né, e a constante ela é baixíssima. Podemos comprová-la verificando que a água pura apresenta condutividade elétrica extremamente baixa. Ou seja, a água, ela conduz eletricidade. É de conhecimento geral que a água, ela conduz eletricidade. Só que a condução de eletricidade dela é muito baixa e, inclusive, pode ser medida. E se dá justamente por conta dessa auto-ionização da água. Então, para transformar isso aqui na constante de equilíbrio, para a gente poder compreender o que acontece, você tem o K, tá? No qual você tem a concentração dos íons OH+, e OH-. Relembrando, você tem aqui supostamente a concentração do H2O, só que isso aqui, como é constante a concentração de líquidos, de sólidos, acaba que ele fica embutido nessa constante aqui. Então, como o H2O, por ser muito elevado, é praticamente constante, o produto se transforma de K vezes H2O. E esse K vezes H2O, já que é uma constante vezes outra constante, ele vai ser representado pelo KW, que é o produto iônico da água. Então, o KW, que é o produto iônico da água, é a concentração dos íons H+, pela concentração dos ânions OH-. Esse valor, a 25 graus Celsius, é igual a 10 a menos 14, sendo que o KW ele varia em função à temperatura. Então, isso aqui também ele é tabelado. Nessas condições aqui, dessa temperatura a nível ambiente, você tem que esse valor aqui desse produto, ele é de 10 a menos 4. Esse KW, ele é constante para a dada temperatura. E temos que, quando a concentração de H+, ela aumenta, tá? A concentração de OH-, então ela tende a diminuir.
Já em contrapartida, quando a concentração de OH+, ela aumenta, tá? A concentração de H+, ela vai ter que diminuir para que possa obedecer essa equação. Já quando a gente fala do equilíbrio para ácido e básico, quando a gente vai especificar a constante ácido e base, a gente tem o seguinte, que um ácido, segundo o conceito de Arrhenius, que nós já vimos, é uma substância que quando em solução aquosa, ele libera um cátion H+. Então, a gente tem aqui o ácido, tá? Liberando o H+, quando em solução aquosa, e aqui ao lado a gente tem uma base de Arrhenius, que quando em solução aquosa, ela libera como ânion o OH-. Então, fazendo aqui, colocando na equação da constante de equilíbrio, a gente tem o quê? Que a constante do ácido, ela é a concentração dos produtos, no caso, a concentração do H+, pela concentração do ânion, tá? Dividido pela concentração do seu reagente, tá? No caso do ácido propriamente dito. Já quando você tem a constante da base, você tem o quê? Os produtos, tá? Que é a concentração do cátion pela concentração do ânion da hidroxila pelo reagente, que no caso aqui é a concentração da base. Então, aqui você tem o Ka, que é a constante do ácido, e você tem aqui o Kb, que é a constante da base. E quando a gente fala da questão da concentração do ácido, a gente tem o quê? A gente tem essa conversão matemática aqui, que quando você tem a concentração, mas você coloca ela na base 10, tá? Você tem o chamado pH, o tão conhecido pH, que é o potencial hidrogeniônico. O potencial hidrogeniônico, ele foi calculado matematicamente pelo o menos log na base 10 da concentração do cátion H+. Quando e no caso da base, você tem o pOH-, tá? Que é o potencial da hidroxila, que é igual a menos o log na base 10 pela concentração do ânion, no caso aqui da hidroxila. Então, o que acontece? Quando você tem a água, quando ela está neutra, quando tem a substância pura, o que acontece? O pH é menos o log da concentração do ácido, tá? Quando você tem apenas a água pura, a 25 graus Celsius, a concentração do H+, na hidrólise da água, ela é igual a 10 a menos 7. E a concentração da base, no caso da hidroxila, também é 10 a menos 7. Então, quando você faz esse cálculo aqui, você tem que o potencial hidrogeniônico é igual a 7 e também o do OH é também igual a 7. O que isso quer dizer? Que o POH mais o pH mais o POH é igual a 14, que é similar àquela fórmula do KW, já que o KW da água é 1 vezes 10 a menos 14. Então, o que a gente pode afirmar? A gente traz isso para a escala de pH do potencial hidrogeniônico. Quando o pH ele é igual a 7, tá? Ela é a substância, no caso a água está neutra. Por quê? Porque você tem a mesma quantidade de H+ e mesma quantidade de OH-, obedecendo àquela questão do pH, o pH mais o pOH igual a 14. Já que se por acaso você coloca ácido numa solução, você vai fazer o quê? Se você coloca uma substância ácida numa solução, você adiciona mais cátions H+, essa solução ela passa o quê? Ela passa a ser mais ácida. E o que vai acontecer com esse pH? Esse pH ele vai diminuir, vai se aproximar mais de zero. Então, quando você tem soluções do qual o pH ele é menor que 7, você tem soluções ácidas. Quanto mais próximo a zero, mais ácida é a solução. Já quando você, ao invés de você colocar H+, quando você coloca base, né, você adiciona os ânions OH-, você vai ter o quê? Você vai ter um aumento do pH. Então, se você aumenta o pH, essa solução ela passa a ser o quê? Mais básica, mais chamada alcalina. E quanto mais próximo a 14, mais básica, mais alcalina será essa solução. E aqui, para a gente entender melhor, como o pH mais o pOH é igual a 14, o que a gente pode ver? A gente tem aqui a escala de pH, tá? Algumas substâncias, tipo suco gástrico, que o suco gástrico ele é ácido, com pH aqui em torno de 1 a 2. Você tem o suco de tomate, tá? Então, essas substâncias aqui, elas são naturalmente ácidas, que ela tem o pH menor que 7. Já quando você tem aqui o sangue humano, outra que é soluções mais alcalinas, você tem o pH básico, que ele é maior que 7. Se você tem o pH igual a 0, você tem o pOH igual a 14, eles se complementam.
E, seguindo a sequência, se você tem aqui o pH igual a 14, você tem o pOH igual a 0. Agora, a gente vai falar da velocidade de como se processam as reações químicas. O assunto que a gente vai entrar agora é com relação à cinética química. Cinética quer dizer o quê? Velocidade. E o estudo da velocidade das reações químicas, ele é chamado de cinética química. Então, o que acontece? A gente viu que as reações elas podem acontecer em equilíbrio, só que elas se processam em determinadas velocidades. Ela pode ser, tem a velocidade da reação direta, tem a reação inversa, mas essas reações ela têm uma velocidade. Como é que a gente pode calcular a velocidade dessas reações? Essas reações, a velocidade dela é calculada pela concentração ou dos produtos ou dos reagentes por um determinado tempo. Então, aqui graficamente a gente tem o quê? Um exemplo, você tem que no início de uma reação você tem uma quantidade de reagentes, à medida que o tempo vai passando, essa quantidade de reagentes ele vai caindo, e quando você tem os produtos, no caso aqui, você tem que, com o passar da reação, a quantidade de produtos ele vai aumentando. Então, a velocidade aqui ela pode ser tanto em função da concentração do reagente, como em função da concentração do produto. Então, está aqui uma ilustração mostrando que inicialmente só tinha os reagentes e à medida que o tempo vai passando, esses reagentes vão transformando em produtos. E como é que acontece, o que precisa para que essa reação, que ela ocorra, para que ela realmente comece a caminhar? Tem um conceito que é chamado de energia de ativação, ou seja, essa reação ela precisa de um start, de um início, né, de um empurrão para que ela ocorra. Então, esse empurrão é chamado de energia de ativação, que ela é a energia mínima necessária para que a formação de um complexo ativado, que é um intermediário de uma reação, e efetiva realização da reação. O complexo ativado é um estado transitório de reação entre os reagentes, enquanto os produtos finais ainda não foram formados. Então, é muito importante também que vocês saibam esse conceito aqui, que é chamado também de teoria da colisão. Você vai estudar a teoria da colisão, e ele vai mostrar o quê? Que inicialmente você tem os reagentes, tá? Esses reagentes, eles precisam ultrapassar essa barreira que é a chamada energia de ativação, porque é onde vai formar esse chamado complexo ativado, são esses reagentes, eles se preparando para formar os produtos, tá? Eles se unindo, tá? Formando esse complexo ativado e posteriormente você tem a formação de produtos. Então, para que isso? O que isso vai servir para a gente entender a velocidade das reações? Porque a partir daquele gráfico ali que a gente vai entender os fatores que alteram, né, que determinam a velocidade da reação. O primeiro fator que determina a velocidade de uma reação é a concentração, ou seja, se você tiver uma concentração dos reagentes em altas concentrações, tá, aumenta-se o número de colisões efetivas entre as partículas do reagente. Ou seja, quanto mais reagente tiver numa reação química, mais esses reagentes vão entrar em contato, vão se colidir, tá, e vão favorecer a produção, né, a formação dos produtos. Então, quanto maior a quantidade dos reagentes, a concentração dos reagentes, maior vai ser essa concentração e vai ser a formação dos produtos. Então, mais rápido vai ser essa reação devido à mais intensa colisão entre os reagentes. Um outro fator também é a chamada superfície de contato. Quanto maior for a superfície de contato das substâncias dos reagentes, maior será a velocidade em que se processará a reação. Então, na figura aqui eu trouxe o quê? O que é mais fácil, o que é mais rápido de uma reação ocorrer? Quando ele está aqui em pozinho ou quando ele está em sólido, né? A gente imagina um comprimido efervescente. Com certeza, quando ele está nesse pozinho, quando ele está todo quebrado, fragmentado, essa reação ela vai se processar mais rapidamente. Por quê? Porque você aumenta a superfície de contato. Você faz com que os reagentes, eles entrem em contato mais facilmente do que, no caso, quando você tem aqui, nesse formato aqui, no caso de uma pastilha, ela inteira. Um outro também que é relativo é a temperatura. Normalmente, a maioria das reações, elas são processadas com a temperatura, né? Por conta daquela energia de ativação. Só que acontece o seguinte, normalmente um aumento de temperatura aumenta não só a frequência dos choques entre as moléculas reagentes, como também a energia com que as moléculas se chocam. Ou seja, quando você aumenta a temperatura, você aumenta o choque, né? Você aumenta as colisões entre os reagentes. Então, normalmente, isso facilita com que os reagentes se transformem nos produtos. Só que tem um porém,
tá? Um aspecto importante a ser analisado decorre da termoquímica e diz respeito às variações de energia durante as reações. Por que isso ocorre? A gente viu que, de acordo com a reação, a gente pode ter uma reação endotérmica ou uma reação exotérmica. Na reação endotérmica, que é uma reação na qual precisa-se de energia, precisa, no caso, energia aqui na forma de calor para ela acontecer, o calor ele funciona como se fosse um reagente. Então, o que vai acontecer? Você tem aqui, no caso de uma reação endotérmica, tá? Você tem os reagentes e você tem o estado ativado, né? A energia de ativação e, por final, o produto. Então, esse calor aqui, ele é absorvido. Então, é um pouco mais difícil se processar uma reação, uma reação, ela sendo endotérmica, quando você tem, no caso, o calor, tá? Porque ela funciona como um reagente. Então, no caso aqui, na verdade, ela é mais fácil acontecer uma energia quando ela é endotérmica, quando você tem essa liberação de calor. Porque nesse caso aqui, ele se torna mais fácil, porque o calor, ele funciona como se fosse um dos reagentes dessa reação. Em contrapartida, quando você tem aqui uma reação exotérmica, isso fica um pouco mais complicado. Por quê? Porque há meio que um choque, já que você está adicionando calor e esse calor ele também vai ser liberado na reação. Então é importante analisar que, apesar do geral, a temperatura favorece as colisões e favorece o aumento da velocidade das reações, mas é importante a gente observar se a reação ela vai ser exotérmica ou ela vai ser endotérmica. E por último, a gente tem a chamada presença do catalisador. O catalisador, ele aumenta a velocidade de uma reação porque fornece um caminho ou mecanismo alternativo para a reação prosseguir que envolva uma energia de ativação mais baixa. Gente, o catalisador, normalmente, ele não envolve na reação, ele apenas facilita com que os reagentes se transformem no produto. E como é que ele faz essa facilitação? Você tem a chamada energia de ativação e ele faz o quê? Ele coloca um caminho alternativo e faz com que essa energia de ativação ela seja mais baixa. Então, com isso, facilitando e aumentando a velocidade da reação. Então, aqui a gente conclui a nossa aula 8 e eu aguardo vocês para a próxima aula.